Então, começando agora, né, assistir Vazaram Enem da Ismael, enquanto eu vou comendo aqui, ó, pedacinho de pizza, chat. É, o papai tá como? Bom, 3, 2, 1 e play. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui falando sobre Enem. Mais especificamente sobre. Não, sobre o Enem eu já imaginei falar. Mas não sobre um vazamento no Enem. Porque vocês sabem como que a prova é insuportável, né, gente? Não pode levar celular, não pode levar na. Até pode, mas tem que desligar, botar na sacolinha. Tem até detector de metal no banheiro. Pois É é. o inferno. Chega um minuto atrasado pra você ver. Não entra. E me parece que vazou questões do Enem. Esse é o professor Edclay Teixeira. O conteúdo dele é sobre mentoria, você estudar, É grandes esse o médico que eu falei pra conquistas. vocês, ó. Professor, né, gente? Normal. Passei, agora preciso ajudar outras pessoas a passarem. 3 alunos entre os primeiros lugares de medicina. Agora já consigo ajudar minha família. Essa é minha casa, na qual cresci com muito amor e carinho. Preciso ajudar a reformá-la. Ajudei, agora preciso mudar minha vida, comprar boas roupas, um bom celular, transporte e frequentar os melhores lugares. Agora preciso de um bom celular, transporte e funcionários. Porém, parece impossível sendo estudante de medicina. Consegui, tenho 9 colaboradores e aprovei dezenas de pessoas. Hoje frequento os melhores locais e conquistei tudo o que eu sempre sonhei. Mãezinha, eu tenho uma notícia pra te dar. Estudante de medicina de Sobral previu com precisão 5 questões do Enem e acertou o tema da redação. Estranho. Será que tá tudo certo nisso aí Tô mesmo? parecendo Será que criança comendo, previu? desculpa. Agora aumentou. Monitor de estudos para o Enem previu 6 questões com precisão e surpreende. Surpreendentemente, Clay ele preveu Teixeira, 6 amplamente questões. reconhecido por sua impressionante habilidade de prever questões do Enem. As lições do Ed Clay! O Enem prevejo sim! As lições do Ed Clay! Isso é um mistério pra mim! Alcançou um novo feito notável em 2024 ao acertar 6 questões complexas que apareceram no exame de maneira praticamente Nossa senhora. idêntica em imagens, textos e alternativas corretas. Não, chat, mas ó, supostamente ele, né, pegou 3 questões completamente certas do Enem, tá? Supostamente ele talvez tenha fraudado o Enem, supostamente. Se eu conhecesse esse professor, eu teria feito esse vão Ele dele, eu tirando no também. tarô. Aqui e aqui. Prevendo. Nossa, é uma habilidade muito encantadora. Essas questões de alto nível de dificuldade e exigência interpretativa destacam a capacidade única de Edclay em antecipar o conteúdo do exame e desenvolver materiais de estudo altamente precisos. Gente, só não vê quem não quer, desculpa. Tem que ser muito tonto pra você achar que preveu com precisão absurda não só a questão como a resposta. Desculpa. Ai, tem que ser muito besta, mas muito besta. Eu entenderia, por exemplo, se ele conseguisse prever só a questão. Porque, pô, o Enem é meio previsível, né? Tem umas coisinhas assim que repetem todo ano. Essa não é a primeira vez que Edclay tem acesso a questões diferenciadas do Enem. Em 2017, ele utilizou a Lei de Acesso à Informação para obter as provas do Enem PLL e a terceira aplicação ampliando seu conhecimento sobre a estrutura e os temas recorrentes do exame. Que estranho. Esse ano ele compartilhou o material em PDF em seu perfil no Instagram, tornando-o público para garantir igualdade de oportunidades dos candidatos. Atualmente, no 6º semestre de medicina da Pô, isso daqui é a maior falação, tá? Porque esse negócio dele partilhar o PDF não garante absolutamente nada não, chat. Não é porque o cara falou, vou garantir a... Como que eu posso dizer? Vou garantir que isso daqui vai ser igual para todo mundo. As pessoas que não verem não vão ter acesso ao documento. Da mesma forma que as pessoas que viram ele vazando as questões, supostamente, né, vazando as questões, não vão agir igual no exame, igual as pessoas que não viram ele. Então, de qualquer forma, já gera uma desigualdade, não tem nada a ver. Universidade Federal A probabilidade dele prever várias questões acertar é mínima da mínima. O do pessoal do Enem Ceará, não fez Edclay Enem é pra monitor perceber do isso. Enem e professor de cursinho pré-vestibular, oferecendo aulas abrangentes em todas as áreas do exame e desenvolvendo materiais exclusivos. Ele reafirma seu compromisso com a educação inclusiva. Democratizar a educação é meu objetivo. É minha segunda maior paixão, depois da medicina. Ressalta Edclay. Sua dedicação e precisão fizeram dele uma referência entre estudantes, com impacto direto no sucesso daqueles que confiam
confiam em seu trabalho para alcançar suas metas educacionais. É um homem do bem, estudioso. Muitas questões a gente entregou. Caíram milhares de questões do pré-teste. Meu Deus, eu tô muito surpreso. Ele tá muito surpreso, gente. Ele tá Nossa, que gag. surpresa, gente. O Enem Eu fui ver o literalmente Enem, me meu copiou. Deus. KKKKKKKK. Questão da minha aula com o mesmo gabarito é idêntica. 140 a resposta do Enem e a minha também. Olha só, a aulinha. Minhas apostas para o Enem. E a questão foi essa. Uma fábrica de tijolos começou com 3 funcionários. O Peninha, o Folhinha e o Tijolinho. Esses eram os 3 funcionários. Atenção, muita atenção. Trabalhando eu lembro 6 dessa horas questão. por dia e produziu 120 tijolos. Quando o número de É só regra funcionários de peso aumentou composto. para 5 e o tempo de trabalho diário passou a ser 9 horas, quantos tijolos seriam produzidos? Tá, eu vou fazer, peraí. Pra facilitar, eu vou fazer na calculadora, mas eu sei fazer de cabeça. Ou eu faço aqui? Não, peraí, só um minuto. Porque eu também não sou burro. Eita, Dá licença. Ismael vai Aqui, fazer? vou jogar a Oh, questão Ismael vai e vou fazer de aumentar a cabeça. folha aqui, pra gente ter um espaço, não, né, Ismael vai gente? Pra gente fazer o cálculo, que fazer da o hora. nosso gabarito. Isso aqui é uma questão muito simples, né, gente? Vamos lá? Se esses 3 funcionários trabalhando 6 horas por dia produziram 720 tijolos, a gente... Responde 005. Não, calma aí. Vocês querem que eu responda? Calma, chat. Cadê o caderno? Não, eu vou abrir o bloco de notas agora e eu vou responder. Vamos lá, vamos lá. Eu fui desafiado aqui a responder, chat. Deixa eu pegar o bloco de notas, ó. Vocês não vão estar vendo aqui o bloco de notas, mas não se preocupem, ó. Vamos lá. A fábrica de tijolos começou com 3 funcionários trabalhando 6 horas por dia. Então, 3 funcionários trabalham 6 horas por dia e produzem 720 tijolos. Como eu resolvi na hora? Ó, quando o número de funcionários aumentou para 5 funcionários e o tempo de trabalho passou a ser 9 horas, quantos tijolos são produzidos? São X tijolos são produzidos. O que eu quis fazer, primeiramente, é saber a quantidade de tijolos que é produzido por cada trabalhador em cada hora. Então, o que a gente faz? Ó, 720 tijolos. Calma, eu acho que eu consigo adicionar o bloco de notas aí pra vocês. Espera aí. Pra vocês conseguirem ver também. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui o bloco de notas. Ele tá meio estranhozinho, mas o que importa é que dá pra vocês verem também. Aqui, ó. O meu blocozinho de notas. Aqui. Tá. Enfim, ele vai tapar o chat, mas é só pra vocês verem o cálculo. Não. Deixar assim, ó, pra vocês verem o cálculo, tá bom? Vamos lá. Então, eu preciso descobrir a quantidade de tijolos que são produzidos por cada funcionário a cada hora. Vamos lá. 720 tijolos são produzidos em 6 horas por 3 funcionários. Então, se os 3 funcionários trabalharem 1 hora, quantos tijolos vão ser produzidos? Aí a gente pode fazer se eu não me engano, é assim que resolve, né? A gente faz uma regrinha de 3 aqui. 720. Então, 720x vezes 6. Então, 720 dividido por 6 vai dar. Deixa eu abrir a calculadora para a gente acelerar o processo. 720 dividido por 6 dá 120. Então, 3 trabalhadores em 1 hora fazem 120 tijolos. Beleza. Aí, a gente só divide por 3, porque são 3 trabalhadores em 1 hora. Então, um trabalhador faz em 1 hora 40 tijolos. A gente tem 40 tijolos. Beleza. Eu gosto de resolver mais assim. Então, a gente tem 40 tijolos. Beleza. São 5 funcionários aqui, certo? Então, 40. A gente já começa por aí. 40 vezes 5, que é 200. 200 tijolos. Porque é 40 tijolos por 5 funcionários em 1 hora. É 200 tijolos. Então, se 200 tijolos são produzidos em 1 hora por 5 funcionários, isso significa que em 9 horas a gente só faz 2 vezes 9. 200 tijolos vezes 9 horas, né? X9 vai ser igual a 1.800 tijolos. E eu acho que é isso.
Vamos lá. Ou a gente poderia fazer isso daqui, ó. Como tem essa regra de 3, a gente só transforma tudo em fração. E aí a gente faz o cálculo em fração, né? Que aí é muito mais rápido. Na hora, como eu tava nervoso na hora da prova, eu fiz todo esse caminho aqui, que não precisava, né? Era só meio que ter feito uma regra de 3. Mas eu fui fazendo todo esse caminho, porque eu fiquei nervoso na hora. E nem pensei, tipo, regra de 3. Mas chegando em casa eu percebi, mano, era só fazer uma regra de 3 composta e acabou. Você chegar no resultado, tipo, rapidinho. A Mas é gente isso, chat. vai 1.800 dividir tijolos. 720 Será que dividido tá por certo? 3. Não sei. Dá no mesmo se eu dividir por 6 primeiro, porque são a quantidade de horas, né? Então, Vai tomando. Eu não vi dia 6 de 90, nem pra ele é só um aquecimento. só um Vai minuto. cagar. Se eu não me engano, eu acertei esse exercício. Ele não é um exercício difícil. Aqui, 120. Exercício difícil é aquele de 720 logaritmo. dividido por que 6 é eu acertei chutando 120. e ele Ó, foi 120. desclassificado. Essa é a resposta, tá? 120. 120 vezes 6 é 720. Olha só. E aí a gente divide esse número daqui, A Ismael 120. vai fazer a mesma coisa que eu atenção, por 3. 3, 6, 9, 10, 11, 12, né, gente? Aqui, a cada 1 hora é igual a 30 tijolos. Nossa, eu odeio divisão, gente. Eu faço tudo na multiplicação. Eu É faço 40, várias Ismael, multiplicações, tá mas eu não errado. faço uma divisão. Eu nunca aprendi a fazer uma divisão. 30 tijolos a cada Não, hora. Ismael, Não, tá é errado. 40 Falei errado, gente, me perdoa. Aê, 40. 40. nossa. A cada 1 hora são 40 tijolos que são feitos. Então, se o número de funcionários aumentou para 5 funcionários, e o trabalho diário passou a ser 9 horas, então a gente vai multiplicar esse 40 aqui vezes 9. 40 vezes 9, porque é a quantidade de horas, né? Multiplicou 9 vezes 0, 0. 9 vezes 4... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 36, galera! 36. 9 vezes 4, 36, normal. 360 tijolos por dia. E agora a gente multiplica pelo número de funcionários, que é 5. Mamão com açúcar. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6. 5 vezes 5, 25, 30. Vai 0 aqui e 3 aqui. 5 vezes 3, 15. 16, 7, 18. 1.800 tijolos. A resposta certa é a letra E. Nossa, eu achei que eu tinha ficado burro. Meu Deus do céu. É que tem um tempinho já que eu fiz Enem. E eu fiz sem estudar. Demorou só 1h30. Mas tá certa a alternativa. Ai, nossa senhora, rasurei a folha inteira. Ismael, eu fiz o Enem semana passada e eu demorei pra fazer esse cálculo também. Tá tudo bem, tá tudo bem. Segura minha mão aqui, segura minha mão. Os dois burros aqui, vamos lá. O Enem virou o gibi da Turma da Mônica. Mas é pra isso que serve. Letra E, 1.800 tijolos. Será que eu acertei? Ai, nossa, mudaram só os números, né? Uma fábrica de tijolos com 3 funcionários por dia. Não, tá. Nossa, tá idêntica. Idêntica, idêntica, idêntica. Uma fábrica de tijolos ecológicos com 3, só colocaram os tijolos ecológicos. Porque na primeira, os tijolos eram normais. Eram fábrica de tijolos. Aqui os tijolos são veganos. Eles não vão carne. Tá idêntica, 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 idêntica. Gente. Nossa, mas eu não jamais faria essa conta. Jamais. Jamais eu faria isso daqui. Jamais, jamais eu faria isso daqui. Jamais, jamais. Essa daí eu não me arrisco a resolver, não. Essa no dia da prova eu chutei. Chat, não. Eu não ia perder meu tempo fazendo uma questão de logaritmo difícil pra cacete. Essa é uma... Mano, se tem log, é uma questão difícil. Não tem problema errar. E o pior é que eu acertei chutando ainda essa bomba. A minha forma é muito mais intuitiva e deu no mesmo. Eu acertei do mesmo jeito. Aqui é só pra você se baralhar tudo no meio disso aqui e errar. Tô errado? Não. Eu acho o meu jeito muito mais fácil. Muito mais fácil. N igual a 10? Não. Vamos fazer continha simples, ó. Continha simplinha. Continha simplinha. Tem um motivo pra eu conseguir ter ido bem no Enem sem estudar nada. Eu não sou burra assim, não. O nível sonoro Toda de química e log eu só chutei. Cara, eu tô assim de saúde também, Gabs. Nossa, não em compensa. decibel é Olha calculado que pela questão expressão maldita, N igual a mano. 10. Uma conversa normal entre duas pessoas gera sons de níveis sonoros de 50 e 60, enquanto pessoas gritando
pode gerar sons de níveis superiores a 100 decibéis. E eu passo dos 200, bicho. Eu sou escandalosa. Ixi, faça de ser porque vocês não são eu. Nossa, mas eu tenho um agudo forte que eu quebro taças. Nossa, amiga, já pensou um The Voice? Que isso? Esse cântico da Ismael que, mano, teve que ter alguma coisa pra quebrar mesmo, né? 400 decibéis. Fácil. Foram O computador realizadas não tá medidas aguentando a para beleza da avaliar o voz dela. ruído médio de uma pessoa gritando a palavra gol em diferentes posições das arquibancadas. O valor médio obtido, considerado um grande número de medidas, foi de 100 decibéis. Com esse dado, estimou-se o ruído sonoro produzido por 10 mil pessoas, distribuídas aleatoriamente nas arquibancadas enquanto gritavam simultaneamente a palavra gol. O valor médio estimado para cada ruído produzido por essas pessoas na posição central desse estádio hipotético foi de... Eu aqui ia multiplicar 100 vezes 10 mil e ia dar 1 milhão. Mas aí eu vi que não tem essa opção na alternativa. Aí tem que fazer a conta, né, gente? Tem que usar a fórmula. Em matemática avulsa que lembrei, um professor tinha uma escola. A questão dizia que o número de alunos matriculados de 2024 vai permanecer em 2025. Um gráfico mostrava algumas matrículas em alguns cursos que somavam 400. E a porcentagem de Mentira, alunos essa do francês ele matriculada também na matéria de fez. francês continuará a mesma. Essa E aí do o francês gráfico. Agora uma coisa é que eu tranquilo garanto, se também, cair graças no a Enem Deus. pode marcar 125/216 sem medo de ser feliz. Nem leia. Meu Deus! Nem leia! É muita confiança. Nem leia! E não é que caiu, gente. 3 dados E era cúbicos com faces 125 por enumeradas de 1 a 6 216 foram utilizadas em mesmo, um jogo. cara. Arthur Nossa. com probabilidade 125/216. Gente! Nesse vídeo ele admite que tem a habilidade porque fez o pré-teste do Enem. Gente, tem podre grande aqui, pelo amor de Deus. 420 de média e sair na mídia, porque adivinhei as questões do Enem e a redação do Enem. Tenho essa habilidade porque fiz o pré-teste do Enem, que é onde o INEP testa o TRI das questões que estarão nos próximos Enems. Se você se matricular até o dia 15 de outubro para a monitoria de 2025, eu vou te dar R$ 400 de desconto. Nossa, gente, por que será que ele sabe as questões que ia cair na prova? E, nossa, que estranho, né? Tipo, as questões são bem parecidas com as que caíram na prova. Nossa, que realmente muito esquisito, né? Nossa, por que será? Por que será, gente? Que, tipo, ele adivinhou as questões aqui. Nossa, Olha só, caramba. 420 de média. Realmente inesperado, bem inesperado, assim. Nossa. Estranho. Que responsabilidade é essa agora? Como o Enem pode se dizer um exame democrático, justo e igualitário se um professor que participou da prova CAPES, prova que contém possíveis questões que podem ser utilizadas no Enem, simplesmente antecipam esse conteúdo para os próprios alunos? Isso é gravíssimo e compromete completamente a credibilidade do exame. Afinal, quem tem acesso ao CAPES tem acesso ao material sigiloso, justamente porque ali podem estar questões que virão a compor o Enem. Esse acesso não é comum, não é aberto ao público e existe confiança máxima na ética de quem participa desse processo. Quando alguém quebra esse sigilo, estamos diante de uma violação direta do princípio da isonomia, favorecimento a um grupo específico em detrimento de milhões de estudantes que confiaram na lisura da prova. O mínimo que se espera do INEP é o controle rigoroso, segurança absoluta e responsabilidade institucional. Mas essa situação revela falhas sérias no sistema de sigilo, no monitoramento e na seleção de profissionais com acesso às questões. Não é apenas uma falha técnica, é uma falha ética e estrutural. Assim, o que pega é que se ele fazia isso e era de conhecimento dos alunos, a ponto de ter print do grupo, quantas não são as outras pessoas que têm esse mesmo acesso e que passam essas questões para outras pessoas? Isso é sim caso para abertura imediata de investigação, auditoria interna, medidas de responsabilização e revisão dos protocolos de segurança. Não é possível normalizar que quem deveria proteger o sigilo do processo use esse privilégio para beneficiar alguns poucos. O Brasil merece exame íntegro, os estudantes merecem respeito e a educação pública merece ser tratada com seriedade. Queremos explicações claras, ações concretas e a garantia de que a irregularidade desse tipo não será mais tolerada. Babado, gente. Você tem 10 ml de uma solução com concentração de 99,95 de água e o restante de cloro. Quantos Nossa, milímetros? se ele conseguiu acertar a maioria das questões que iriam cair no Enem, ele já pode jogar na Mega Sena porque ele tem uma sorte do caramba. Ah, é sorte. É chat. Mano, esse cara, ele tem uma sorte, tipo, ele comprou uma bola de cristal, assim, na OLX, ele encomendou e falou, tipo, eu sinto que a questão que vai cair é essa daqui e a resposta vai ser essa daqui. Porque
eu sou bom De demais. água pura você entendeu? precisaria adicionar. Mano, é Meu impressionante. Deus! Idêntica! Em um Impressionante, laboratório, o impressionante. recipiente contém 10 litros de uma solução composta apenas pela substância S Chat, e eu errei S2. essa Dessa questão. solução, 99,95 é de Eu S e uma tenho quantidade de vergonha de ter errado S1. essa questão no Gente, chat, igual! desculpa. Eu tive acesso ao drive das questões vazadas do Enem. @GabrielesV. Essa é a capa que fala que são questões inéditas conseguidas pelo menino lá. Logo aqui a gente já vê que ele fala que são questões inéditas, que são questões do Enem, que são questões feitas pelo INEP e que ele conseguiu elas de forma jurídica. Antes ele era estudante de direito, agora estuda medicina. E ele, como estudante de direito, lutava por isso aqui, por conseguir essas provas de terceiras aplicações para divulgar para o pessoal. E parece que ele pegou essas provas, compilou o que ele achava que iria cair novamente, pegou também algumas questões do Prêmio CAPES, que é uma prova que você faz depois que você entra na universidade para testar as questões do Enem, que eles falam, né? Mas você vê ela como um teste, um prêmio de jovem universitário. Mas ele pegou essas questões e colocou no compilado e caíram algumas questões exatamente idênticas na prova do Enem. E logo aqui você já vê questões do Enem nunca divulgadas e assim, onde estava com a cabeça ao pensar que isso não daria um grande problema, igual tá dando agora. A intenção aqui fala que é para democratizar a educação, mas a partir do momento que você vê esse boom e começa a vender, falar que você já conhece o Enem 2026 e quer vender uma mentoria para isso, você... A partir do momento que você fala sobre a democratização da informação e vende uma mentoria onde você ensina nessa mentoria que deveria ser de conhecimento de todo mundo, já não tá democratizada a educação. Cara, Você é exatamente isso. E é isso que me deixou revoltado também. Porque, tipo, não é só isso, tá ligado? Tipo, tem gente que não vai ter acesso a esse conteúdo. E, tipo, é normal ter pessoas que não vão ter acesso a tipos diferentes de conteúdos, né? Porque às vezes a gente não vai ter acesso a alguma coisa e, tipo, tá tudo bem. Tipo, acontece. Mas a gente. As pessoas que estudam o ano todo, ou podem estudar desde o primeiro, ter que ver uma semana antes o cara liberar a questão que vai cair na prova, vendendo isso, é tipo muito paia, mano. É muito paia. consegue perceber a ironia? Não faz sentido Nossa. você dizer que você tá usando essas questões para que a Cara, informação que seja democratizada, bagulho enquanto nada a só ver, quem mano. paga tem acesso a isso. Não Nossa, tem eu tô lógica. revoltado com consegue isso prever as real, questões chat. e Eu quer tô vender muito uma mentoria para revoltado. isso, já não é tão democratizar. A partir do Acreditando momento que você coloca o nisso dinheiro até como agora. o limite ali, com uma barreira de entrada. Situação mega chata, a prova já é algo super angustiante que deixa o pessoal ansioso e ainda acontece isso no pós-prova. Uma das questões vazadas antes da prova do Enem foi essa, ó. O aluno disse que essa foi a questão autoral dele. A gente vê aqui, ó. O grito de um torcedor, blá, blá, blá. Olha aqui as alternativas. 60, 104. Nossa, imagina se essa questão não fosse autoral, 440, então, porque é 400, autoral. 800. O contexto da Isso é questão é o torcedor supostamente gritando autoral. gol. E essa é a questão que caiu no Enem. O contexto aqui falando da mesma coisa, as mesmas alternativas. Olha, 60, 104, 140, 400, 800. E o contexto também é uma pessoa gritando a palavra gol. Se isso realmente tiver sido coincidência, eu acho que tá na hora dele jogar na Mega da Virada, na Loto, algo do... Eu acho que sim. Gente, eu vou estar prevendo agora, tá? Através dessa tiragem, a questão do Enem 2029, tá, galera? Vamos tirar no Muito tarô, importante galera. atenção pra ver total que aqui, se vocês ele de preveu ou alunos, se ele tá? roubou. Que essa tiragem é uma tiragem muito séria, tá? Uma tiragem muito complexa. Só poucas pessoas têm esse acesso, que eu tô aqui democratizando a acesso à educação e tal, por Roubou R$ não, se ele 29,90, conseguiu meu as curso, questões. tá? Vou cortar aqui, pegar 3. Essa primeira carta aqui fala sobre o PDF, né? Que vai ter todas as questões do Enem, que eu fui lá e fiz a prova pré-Enem, que era pra ser sigilo, e eu vou vender, tá? Essa carta fala sobre essa questão aqui, tá bom? tá, E sim. vão ser R$ 3.000. R$ 3.000 é o valor que saiu aqui, não eu que decidi. As cartas deram esse valor. A carta Com volta, certeza. tá? Porque a questão era minha e ela voltou pro Enem de forma mágica, tá? Não é todo mundo que tem acesso a essa questão que eu inventei. Saiu da minha cabeça e por coincidência, acho até um absurdo, eu podia até processar. Acabou indo pro Enem, né? Olha que loucura, nossa. É, roubar a questão do Enem, né? Assim, sem dar créditos pro professor. O Enem chegar e roubar uma questão do Enem sem dar crédito pro professor. Olha que maldade, chat. Olha que coisa má, que coisa ruim. Nem é você fazer patético isso. mesmo, né? Não tem nem criatividade Feio, de criar muito as feio. questões. Que saco, né, galera? Sim. Vamos melhorar, tá? A equipe do Enem, por favor. Seguindo, a gente tem mais dois. Dois o quê? Duas polícias, federal e estadual, que é o que vai dar. De você ficar divulgando questão do Enem que era pra ser sigilo, tá bom? Eu pensei de tirar esse daqui, ó. Só que aí ninguém ia ver.
Esse aqui é o tarô mais tranquilo pra levar no dia da prova. Que aí quando tiver fazendo e você não souber qual você Mano, chuta, não é você possível. faz uma tiragem rápida, ó. Aí é a questão número 1, entendeu? É um tarô sério, tá, gente? Não entendi a gracinha, Ah, não tá, entendi desculpa. o kikiki. Foi do mal, tipo, foi mal, que a foi mal. sorte tá do lado dele. Mas pensando na lógica, é muito difícil se acertar, você conhecer um padrão de prova a ponto de saber até o contexto da questão falando de gol e acertar também o número que vai cair lá. E é a parte que mais denuncia. Você pode bem falar, ai, vai ter uma questão sobre gol, sobre coisas relacionadas a futebol. Até porque é muito normal a gente ver questões que são parecidas, assim, tipo, falando sobre contextos específicos. Só que geralmente os valores são diferentes, os valores que caem, entendeu? Então, tipo, existem questões que são repetidas dos anos passados que elas parecem ser a mesma coisa dos anos passados com os valores diferentes. Isso é super normal de acontecer. Agora o cara me chega com os mesmos valores, tipo, pô, O mano. Isso é torcedor, muito mas você estranho, sabe? acertar o número, Isso a é muito resposta é estranho. muito estranho. É extremamente estranho. Extremamente estranho. Principalmente a gente Muito. sabendo que ele fez a questão. E principalmente sabendo que ele fez a prova pré-ENEM. Das alternativas. Uma coisa é fazer igual grandes cursinhos fazem, live de aposta, igual o BioTP faz, sempre acerta um ou outro contexto de questão, algo que tá em alta, algo que é provável de cobrar. Mas agora, outra coisa é você adivinhar exatamente a questão. Isso é quase impossível. Muito ilógico você achar que você vai divulgar isso, que você vai querer vender isso, não vai virar uma baita polêmica, e aconteceu o que tá acontecendo agora, gente. A Polícia Federal foi acionada para dar uma olhada nesse caso. E pra mim cabe ao INEP disponibilizar vagas pra todo mundo no curso que a gente queira. Que a gente só vá lá no SISU e escolha e pronto, estamos aprovados. Porque como que resolve um negócio desses? Vai anular a prova inteira? Eu sinceramente tô cansada. Então, vai anular a prova inteira, a gente vai. Não, o melhor de tudo, a gente vai competir com as pessoas dos últimos 3 Enems, que fizeram os últimos 3 Enems, pra poder jogar a nota lá no SISU e conseguir entrar numa faculdade pública ou federal. E a gente ainda vai ter que competir com pessoas que já sabiam o conteúdo da prova, porque pessoas divulgaram questões que são extremamente semelhantes com as que apareceram na prova, né? Ou exatamente iguais. Olha Ser que tirada na legal, palhaça. chat. @eularifreitas. Ele Como eu te tô humilha de feliz, todas ó. as Olha meu maneiras. sorriso Mas de pelo menos eram felicidade. de maneiras que a gente Ah, achavam que legal. justas. Porque pelo menos a prova era uma surpresa pra todos. Mas aparentemente, enquanto tava eu e você lá, dois idiotas fazendo as questões, resolvendo tudo, perdendo tempo, se estressando, tinha gente que chegou na prova só pra marcar o gabarito, porque já até sabia o que ia cair. Gente, não vem me falar que as questões eram similares ou idênticas, eram as mesmas. Não foi uma, duas, 3 questões, não. Foram pra mais de 15 contando, porque cada hora aparece mais e mais e mais questões que estavam lá nos simulados, nas lives, nas aulas. Enfim, eu tô assim, indignada com tudo isso, com muita raiva mesmo. Até porque a gente só tá descobrindo isso agora. Mas não tá acontecendo desde agora, não. Ano passado, ano retrasado, aconteceram as mesmas coisas. E sabe-se lá quantas questões iguais estavam na prova também, quantas pessoas fizeram a prova tendo privilégio. Porque uma questão que seja já é prejuízo pra quem tá lá perdendo tempo e resolvendo. Inclusive, como é que fica quem acertou a questão, se eles quiserem anular? Porque aí a pessoa que acertou, perdeu tempo pra fazer, deixou de acertar a outra, vai anular? Não vai contar na prova dela? Gente, é um absurdo, assim, que eu não consigo me expressar. E eu não acho ruim de quem viu essas questões como aluno, não. De quem aleatoriamente achou essa live no YouTube pra assistir, ou de quem tava fazendo o curso do cara. Porque você, no papel de estudante, o sonho de todo mundo é chegar na prova sabendo que já vai estar lá, né? Old. Eu fiz o pré-teste do Enem, a prova onde Certíssimo. supostamente o Ed Clay pegou as questões que ele usa nas suas lives. Eu já vou falar como é essa prova e porque ele tem que ter orquestrado uma equipe pra fazer isso pra ele. Ai, eu quero saber. Então o esquema tinha mais de uma pessoa Caraca. envolvida? Bom, gente, essa prova, na verdade, é mais de uma. A primeira prova que eu fiz esse ano foi o CAPES Talento Universitário, que é uma prova para, além de testar o desempenho dos alunos, tanto é que você ganha um prêmio de R$5.000 se você fica entre os 1.000 primeiros colocados. Caramba, eu quero fazer. Eu tô querendo esses 5.000 Gente, estarei me reais. Onde que se disponibilizando pra inscreve? fazer Também é pra testar essa ali coisa tão as questões difícil. do Enem. E quem faz o Triste. CAPES recebe um e-mail para participar de uma outra prova, que é o estudo comportamental de itens, que é literalmente a TRI, e você recebe R$400 só para ir para essa prova e R$2.000 se você fica entre os 600 primeiros colocados. Eu fui premiada em ambas. Gente, mas
mas aí, viu, são 7 mil reais, a gente pode estar fazendo. Cara, Não não é tem possível, essa moça problema, não eu tá tenho mentindo. regras de 3 e sonhos. Gente. Apenas. Não sou muito bom na divisão, mas na multiplicação eu me garanto. Ah, eu quero. As provas. E como é que funciona, basicamente? Primeiramente, Sara, se é uma prova online, por que o Ed Clay não só tirou print de tudo? Gente, é uma prova online feita em uma instituição, é tipo um Enem online. Eu vou pra uma sala cheia de computadores, tem coisas de papelão separando eu dos meus candidatos e a gente faz a prova. Eu não posso levar anotações dessa prova e eu não posso tirar fotos dessa prova simplesmente assim. Inclusive, eu não fiz isso e já esqueci todas as questões que caíram no CAP. Me pega isso também, porque como que uma pessoa memoriza uma questão inteira? Não só uma, mas várias questões. Será que não tinha um óculos da Meta envolvido? Um óculosinho assim com a câmerazinha? Um negocinho? Alguém tem que ter memória fotográfica. E aí depois eu voltei Cara, pra fazer porque isso não é tudo. difícil ter alguém com memória fotográfica fazendo a prova, mano. Porque parece que é muita gente que faz. A moça falou que você tem que ficar entre os 600 primeiros, os 600 primeiros, depois os 1000 primeiros pra ganhar prêmio. Então deve ser uma galera muito, tipo, muita gente que faz essa prova. Não, eu pensava que esse tipo de prova fazia, sei lá, umas 15, 25, 50 pessoas. Não sabia que era tanta gente assim. Fundamental de itens, que também são Doideira. 80 questões, também é online. E essas 80 questões são misturadas. Por exemplo, tinha provas em que caía mais física, mais biologia. Pelo menos foi que eu conversei com meus amigos a respeito disso. E eu não acredito que o Ed Clay tenha a capacidade de decorar questões integralmente, então eu acho que ele traz pessoas junto com ele, pedem pra cada uma decorar 1 ou 2 questões, porque é impossível isso ser feito dessa forma igual ele fez. E no texto dele se explicando, ele fala que você não pode censurar a memória de um estudante, porque tecnicamente ele não leva nenhuma anotação saindo dessa prova, tá tudo guardado na mente dele, depois ele A gente quer ver o pronunciamento dele, inclusive. gera questões com isso. E, bom, tecnicamente sim, mas eticamente é meio babado, né? Porque você favorece pessoas em relação a outras. Não é um cursinho, não é prever questões porque você é foda. É basicamente selecionar pessoas por quanto elas querem pagar pra você. Isso é bizarro. Live com questões quase... Não, quase é muito forte, G1. Questões idênticas. A do Enem foi ao ar Quase, 5 eu dias amo. antes da prova. INEP anula 3 questões. Ed Clay Teixeira, Três, que e o de cara ser previu, tipo, estudante umas de 25 medicina e aí. que vende cursos e consultorias, afirma que previu perguntas depois de fazer a prova do CAPES, na qual o Enem foi baseado. Claro. Em 11 de novembro, 5 dias antes da aplicação da prova, uma live no YouTube mostrou ao menos 5 questões quase iguais às que caíram na avaliação final. Algumas, inclusive, têm exatamente os mesmos números cobrados dos candidatos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Ed Clay Teixeira, que vem de serviços de consultoria a vestibulandos e que se identifica como estudante de medicina, afirmou que adivinhou as questões na live dentro dos parâmetros legais e sem nenhum vazamento de material, apenas para democratizar a educação. Mas se você pagar, né? Apostilas do curso que ele oferece, obtidas pelo G1, também continham uma 6ª questão do Enem 2025 sobre tijolos. Desenvolvi método de algoritmo que dá a resposta de qualquer questão. Os professores precisam estudar a estrutura da prova. Com poucos recursos, consegui revolucionar o Enem sem que ninguém soubesse até hoje. Ah, tá, entendi. O algoritmo sendo ele fazendo a prova e decorando a questão. É mole? Entendi a lógica do Enem e consegui prever as questões, diz o mentor. Claro, com certeza. Nossa, e tem o post do Ministério da Educação falando sobre ele, elogiando. Ed Clay Teixeira usou o prêmio CAPES Talento Universitário Cara, usou o prêmio CAPES pra investir em ferramentas essenciais do curso de medicina. Conquiste 5 mil reais de atenção nessa história também. para investir em ferramentas essenciais do curso de medicina. Ed Clay argumenta ter descoberto que a prova do prêmio CAPES serviria como inspiração para o Enem após ler o livro O Roubo do Enem, escrito pela jornalista Renata Cafardo. Ao G1, a autora diz Ed que Clay argumenta ter descoberto que a prova do prêmio da CAPES serviria como inspiração para o Enem após ler o livro O Roubo do Enem. Olha o que o cara fala. Mano. Chat, que é isso? Tipo,
Eu tô muito exagerado? Ou a minha revolta faz sentido? O que vocês acham? A mano? elaboração Porque de não é testes possível. na obra, mas não faz nenhuma referência a CAPES. Depois, em outro vídeo, Edley afirma que não é existe isso, isso de cara? CAPES e que tudo foi previsto em técnicas muito mais apuradas. Mas você acabou de escrever aqui, tive a oportunidade de participar do teste pré-ENEM, o prêmio CAPES. Oxi, tá muito contraditório, meu filho. Elabora essa mentira melhor aí pra gente. Inclusive, depois disso, o INEP anunciou a antecipação do gabarito e dos cadernos de questões do Enem para amanhã, dia 19 de novembro. Hoje, no caso, no dia que a gente tá gravando esse vídeo, às 10 horas, horário de Brasília. E aí, o melhor é a nota da comunidade. Porque assim, eles podem escrever o que quiser, mas também podem escrever o que quiser aqui na nota, desde que tenha embasamento. É do saber geral que o Enem 2025 sofreu fraude ao trazer mais de 10 questões que foram previamente divulgadas na internet por Edclay Teixeira. O INEP premiou em R$5.000 e o crime segue impune. A anulação de 3 questões não resolve o caso e não garante isonomia. É isso, gente. Ano que vem vamos fazer a prova do CAPES aí. Vamos, então, decorar umas questões, né? Que aparentemente a gente vai ganhar R$5.000, rapaziada. É isso aí. Amei o tema da redação. que legal, Fiz ó. um repertório muito importante. Mencionei o caso do tio Paulo. Tudo eu colocaria assim. Então, eu vi um filme gente vê luxo, como a se vida é uma chama loucura A mesmo, né? Substância. Isso, né? Nele, ela odeia ficar velha e toma chumbinho com metanol e sai uma mulher das costas dela. Acho que essa é a solução para parar de ter senhoras de idade. Né, gente? O que me choca é ele não ter fechado ainda o Instagram. Mesmo depois. Gente, se vocês puderem, assim, tipo, tirar todos os idosos que existem da minha vista, eu vou agradecer muito. Eu vou ficar muito feliz, tá? Muito obrigado. Tirem todos os idosos da sala, porque eu irei agredir todos eles. Não, brincadeira. Não. Cara, mas de verdade, etarismo não foi um tema muito legal pra redação, não. Tipo, é um tema fácil, né? Fácil. Nenhum tema do Enem é fácil. Mas é aquilo que a gente conversou mais cedo. É um tema fácil, mas ele é muito aberto. Sei lá, eu acho que tinha tanto tema mais legal que etarismo. disso tudo ainda tá aberto. Às E vezes eu por eu acho não ser corajoso velho da parte também, dele. E eu esse não- é o tipo, pronunciamento do eu não Ed sei, uma Clay. pessoa Ele é mais velha, longo, quero viu? dizer. Se preparem. Tá. Me afete tanto. Como aluno hipossuficiente, conseguiu democratizar tanto a educação. Democratizando pra quem pagar a minha mentoria. Quanto que é a mentoria? Deixa eu ver quanto que tá custando a democratização da Rapaz. educação. Tá custando 136 pra democratizar, gente. Não. Não se preocupe, hoje eu já cuidei de dar tem 3, obrigado. Mas, Não. mano, o que é isso? Não! Enganei! Me enganei! 1.320 reais. Ele tá democratizando o Enem, prevendo as questões por 1.320 reais. Gente, 1.320 reais. 320 reais! Custa a 320 democratização! Gente, quem tá que bem. não tem dinheiro? Quem que não tem 1.320 reais pra pagar numa monitoria pra uma pessoa que você nem conhece na internet, né? Por favor. Tipo, todo mundo tem esse dinheiro. Pelo amor de Carinha, Deus, viu? né, gente? Não é todo mundo que vai Vamos ter voltar pra acesso a essa realidade, democratização, não. Todo mundo É uma pode pagar democratização bem pouco democrática. Você está pronto para transformar seu potencial em resultados concretos e conquistar sua vaga na Universidade dos Sonhos? A monitoria Edclay Teixeira não é apenas um curso preparatório, é um projeto de vida estruturado por quem domina o exame de ponta a ponta. Quem é Edclay? Edclay não é apenas um mentor, é a prova viva de que o método vence o cansaço. Estudante de medicina na Universidade Federal do Ceará, ele traz em sua bagagem uma trajetória de consistência e excelência. Ele é muito poderoso, gente. Será que ele vai fazer isso mesmo? Nos próximos stories, usando somente o que todo mundo pode usar, que é acesso à informação. Os próximos stories eu detalho com mais cuidado, que tá havendo muito burburinho. Ah, como é que ele acertou o Enem? Vocês não têm noção. O meu privado tá de gente falando comigo. Como eu previ o Enem, e até muito descredibilizando, né? E aí é muita gente que tá me mandando isso. Professores famosos, as maiores estrelas do Enem no Brasil.
Vou contar um pouquinho da minha história como uma pessoa hipossuficiente. Ai, não quero saber essa história. Desculpa. Não vem com esse papinho, não. De que você cria um método. Ai, que a gente não é burro. Mas eu não desisti. Foi um processo de 2 anos. Pra você conseguir acertar as questões, nossa, demorou, hein? Na época era até a Maria Inês Fini. 2 anos. E eu lutei esse processo. Se hoje vocês têm essas terceiras aplicações, esses PPLs, foi por causa de mim. Que bom. Poucos meses, menos de 3 meses, um aluno é aprovado com muitos acertos. Não Esses se cursos- irrita. Hoje é um dia bom, eu vou voltar a fazer live com constância. Hoje é um dia bom. Não precisa se irritar. Tá tudo bem, de chat. Tá internet. tudo bem. Eles precisam que o aluno Estamos renove bem, todo anos e mundo anos. se Quantas acalma. vezes você renovou anos e anos e anos? Chega no Enem e não consegue. Porque eles não ensinam. Eles não ensinam o que deve ser ensinado. Eles não ensinam a acertar as questões. E acertar as questões não é questão de previsão, não. Previsão é uma questão que eu tô sempre aqui acompanhando as publicações, as chamadas públicas, os editais do INEP, e consigo. Consigo porque eu conheço profundamente o Enem. Não é questão não, é questão mesmo de método. E o método revolucionário eu inventei. Você inventou. Tava lá, do nada. Ai, vou inventar. É isso aí, ó. Parabéns, mano. Claro. Mas é Eu isso aí, super velho. acredito em você. Tem um método revolucionário. Não tem nada a ver com prova de universitário, né? Prova de universitário que Não tem nada a ver. Nada. As questões só eram idênticas, estavam nas duas provas e você fez ela. Mas não tem nada a ver. porventura uma questão ou outra o Enem se inspirou nessas provas de universitários. Nada a ver, a aprovação vem do método exclusivo de algoritmo e de gerar. As questões do Enem são feitas para acertar. Basta você olhar, seguir o passo a passo do algoritmo e você vai acertar. Pra isso, né, R$1.300. E não vai precisar renovar ano após ano esses cursinhos. Por isso que eles estão tão revoltados aí comigo. Com certeza, é exatamente por isso. Você acertou. Não tem ninguém revoltado porque supostamente você vazou as questões. Não, não tem nada a ver. É igual a Virgínia, é tudo inveja. Achei bem Provoque Society. Estava escrito nas cartas de tarô. O método bola de cristal. Nossas visões da Raven. Gente, aqui ó, tudo é tiragem, ó. Vou fazer uma tiragem e eu vou acertando, ó. Tirei essa daqui, porque vai cair uma questão de tijolos. Essa daqui é que vai cair a questão de sódio. Essa daqui já fala muito sobre a questão que tem decibéis, né? Do pessoal gritando gol. Tudo tiragem, gente. Tudo tiragem. No meu método Tarô para o Enem, você vai aprender a fazer a tiragem para você conseguir acertar as questões. Não, a gente vai tirar no tarô. Todas as questões que vão cair no Enem, a gente tira no tarô. É só que tem que ser o tarô com o chat GPT. Porque aí o chat GPT vai conseguir tirar no tarô um pouquinho melhor. E aí a gente vai conseguir saber todas as questões que vão cair no Enem desse jeito. Então a gente joga lá, no tarô do chat GPT, vai cair questão de meio ambiente, vai cair questão de decibéis, vai cair questão de logaritmo. Aí, dependendo do que caiu ou não, a gente monta uma apostila pra poder estudar, gente. Através dos É vídeos. assim que a gente Muito faz, né? Assim que eu importante se estudei lá. adquirir. No Twitter, né, e tal. Muito bom, recomendo, inclusive. Eles estão revoltados porque acham que tem um monopólio do saber, né? Quando o saber deve ser democrático. Se eu descobrir Saber democrático. R$1.320. O saber é democrático. Chat, o saber é democrático. É R$1.320, chat. Cara, eu vou pular de uma ponte. Gente, só agora vocês vão fazer isso, eu já faço esse método a uma cota. Inclusive, eu que criei, passei pra ele. O Kenta está permanentemente banido da live. Muito obrigado, Kenta. Adiós, tchau. que Cara. seguindo passo a passo você consegue meu acertar uma Deus questão do do Enem sem céu. saber o conteúdo, Engraçado que você sabia o conteúdo, sabia até as respostas. Oxi. eu vou divulgar sim. Mas vai custar R$1.350. Vou divulgar. Mas Esse- assim, como ele vai. Esse conteúdo ele é tão democrático que o Kenta passou o conteúdo pra ele. E aí ele pensou, eu preciso ajudar todas as pessoas do Brasil inteiro. Sabe como que eu vou fazer isso? Você me paga R$1.320 e aí eu vou te dar todas as questões, tá? Pra você fazer.
Aqui, vambora. É isso aí, eu vou espalhar Questão conteúdo aí pra de todo o prêmio Brasil, chat. CAPES, questão similar. Mano, eu Gente, tenho que aprender com o esse sistema cara. de Ele é muito SA bom. fez uma questão Ele sabe igual. das coisas. Isso não existe. Não existe. Prova para Inclusive, universidade. chat, queria anunciar meu curso aqui, preparatório pro Enem. Eu, que acertei 16 de 45 de Ciências da Natureza, queria aqui fazer uma divulgação, né, pra vocês do meu cursinho. A partir de janeiro, dia 23 de janeiro, né, eu vou começar a vender meu cursinho Como Entrar na Área de TI através do Enem. Isso aí, né? Como entrar na faculdade de influencers, né? Pelo Enem. E eu vou ter todas as questões numa apostila, chat, tá? Todas as questões que, né, você vai estudar pra prova, no caso, né? Não as questões que vão estar na prova, assim, né? Tipo. Mas eu tô vendendo meu curso. Inclusive ele vai custar mais caro do que o dele, porque o meu curso é melhor, né? Eu tenho mais experiência. Então, o meu curso vai custar R$ 4.500, tá? Depois vocês pagam lá, eu divulgo o site bonitinho. E aí é nóis, ó. A gente fecha aqui de boa, na tranquilidade. Prova para universitário, para Ai, medir cara. habilidades cognitivas de universitários. Faz o Se L caiu infinitamente. algo assim, similar, porque, meu caiu, Deus. beleza. O que tá em foco aqui é que você pode ser aprovado. Sem todo esse terrorismo psicológico de investir R$ 5.000. Não, você não precisa investir R$ 5.000. Você investe R$ 1.320. Tipo, o valor que todo mundo tem em Você casa. tem que investir só 1.000, né? Você não vai investir 5, menos. Que o dele é mais barato, de 1.000 e pouco. R$ 10.000. E ficar renovando todo ano. Eu não aguentava mais isso. Eu falei, vou inventar um método que meus alunos sejam aprovados rápido. É simples. Nossa, eu não aguento mais. Ele parece que tá falando com birra. Ai, não quero mais, mãe. Eu não quero tomar de pirona em gota. Vazou, inclusive, uma mensagem no grupo de WhatsApp deles. Monitoria 2024. Não é algo que falo e vocês têm que acreditar. Joguem meu nome no Google. Eu sou o único vazador. Meu Deus! Eu sou o único vazador do Enem não preso do Brasil, porque vazei dentro da lei. Eu que assinei os pendrives no dia do pré-teste. Eu estava lá. Eu consegui material inédito na lei de acesso à informação. E todos, absolutamente todos os Enems extras foram graças a uma ação minha contra o INEP na CGU. E aqui no grupo, Edley de Souza Teixeira. E aí, galera, um videozinho pra vocês do WhatsApp. Meus amigos estão aqui, minha família, tá todo mundo aqui. A gente fez um batalhão pra responder meu WhatsApp. Tem umas 6.000 pessoas falando comigo. Então tá tudo muito bem. Eu nunca me senti tão bem, porque eu vou dormir o sono dos justos. Tá tudo muito certo, eu não fiz nada de errado. Então ninguém precisa se preocupar comigo, tá? Não fiz nada de errado. Essas notícias, vocês veem até que nas próprias notícias não é um tom pejorativo, então não precisa se preocupar, tá tudo muito... Não é? Não é pejorativo. Se pra Nossa, você imagina não se é, fosse. né? O que é pejorativo pra mim pode não ser pra ele, né, Não, gente? Não, Subjetivo, Ismael, é supostamente pejorativo. né? A galera tá aqui prestando apoio e me ajudando aqui no WhatsApp, tá? Obrigado. O investimento para monitoria é 1.320. Esse é um valor único, válido para todo o curso. Pode ser parcelado em até 11 vezes. Estou enviando os links de pagamento gradativamente, devido ao alto volume de solicitações. Peça apenas um pouco de paciência, todos serão atendidos em breve. Em parceria com a NASA e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, descobri asteroides no projeto Disk Detect. Auxiliei na busca por sistemas planetários de informação, contribuí de forma relevante para a ciência acadêmica, em revistas de altíssimo impacto, superando desafios intelectuais imensos, muito acima de identificar os padrões repetitivos e triviais que ocorrem em todos os vestibulares. Ele é muito poderoso, né? Será que ele vai fazer isso mesmo? A gente tem que chamar a NASA. Chat, esse foi o vídeo. Eu acho que era melhor a gente nem ter visto, porque eu me irritei vendo esse vídeo. Eu me irritei muito. Tipo, é uma experiência que eu não quero repetir novamente aqui, sabe? Tipo, ai, eita, preula, é o novo Einstein. Mano, tipo... velho. Chat, eu tô até caindo um pouco aqui na cadeira, porque, cara... Tipo,